Olha só que absurdo, a Polícia Federal concluiu que o Flávio Bolsonaro cometeu crime de calúnia contra Lula, né? Isso era mais do que esperado, queriam concluir isso, porque, na verdade, o crime de contra a honra não precisa de investigação, né? Vocês lembram, há um tempo atrás, o Alexandre de Moraes pediu que a PF fizesse uma investigação para saber se o Flávio Bolsonaro cometeu crime de calúnia quando fez um tweet contra o Lula. O tweet dele fazia o seguinte: ó, Lula será delatado, é o fim do Foro de São Paulo, tráfico internacional de drogas e armas, lavagem de dinheiro, suporte a terroristas, ditaduras, eleições fraudadas. Isso segundo a Polícia Federal, o Flávio Bolsonaro está acusando o Lula dessas coisas todas. Não está claro nisso daqui, tá dizendo só que o Lula será delatado. De que crime que ele será delatado? O Foro de São Paulo tem essas coisas todas aqui, pode ser que o Lula caia em alguma dessas coisas aqui. Não há certeza de que isso é coisa do Lula, né? Mas o Foro de São Paulo tem todas essas coisas aqui. Então, mas é lógico, né? O crime contra a honra, eu não tenho que investigar. Como assim investigar? Se não soubesse que era o Flávio Bolsonaro falando, você poderia, né, se fosse uma mensagem anônima e coisa e tal, poderia talvez a Polícia Federal investigar para descobrir quem é a origem da coisa. Entendeu? Não tem lógica nenhuma fazer uma investigação para saber se tem crime contra a honra nesse caso. Assim, a matéria de fato está clara aqui, né? A questão é ver o direito, ou seja, isso aqui realmente configura intenção de calúnia, né? Vamos entender esse caso aqui, porque aqui está o relatório da PF, aqui a íntegra do relatório da PF, dizendo que concorda que teve crime contra a honra, não sei o que lá, não sei o que lá, mas mais uma vez, é uma coisa que não tem sentido nenhum isso daqui em termos de investigação. Resta saber se o PGR vai fazer a denúncia, né? Mais uma vez é uma perseguição do Alexandre de Moraes contra o Flávio Bolsonaro. Felizmente, uma coisa eu tenho que me corrigir aqui. No vídeo original que eu fiz sobre isso, eu disse que talvez o Flávio Bolsonaro poderia ficar inelegível, porque ele poderia ser condenado por crime contra a honra, e se você é condenado em colegiado, você pode perder o direito político, né? Você pode ficar inelegível, né? Mas, na verdade, a lei da ficha limpa, ela estabelece alguns crimes que seriam, de fato, que levariam a essa inelegibilidade, e crimes contra a honra não estão aqui. Então, o Flávio Bolsonaro não se tornaria inelegível. Mas é lógico, continua sendo uma dor de cabeça para ele, né? Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapsu. Eu estou gravando esse vídeo no dia 26 de junho de 2026, às 11 horas da noite. E essa notícia foi sugerida por Peter é sadio porque toma leite de mandioca, Timetable e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó. A Polícia Federal concluiu que o Flávio cometeu de fato crime contra a honra do Lula, né? Tá aqui o inquérito e coisa e tal, toda a burocracia aqui do negócio. Certifico na data, não sei o que lá, que tá toda coisa do inquérito, né? Olha só o que os caras fizeram, bicho. Eles constataram que de fato houve uma reunião convocada de emergência pelo Lula e coisa e tal. Em segundo lugar, que requereu-se a oitiva da senhora Maria Corina Machado. Caramba, que loucura, que coisa mais sem sentido, né? Segundo, melhor esclarecer os fatos segundo os quais o senhor Nicolás Maduro foi preso nos Estados Unidos, que o Foro de São Paulo, tráfico internacional de drogas e não sei o que lá, não sei o que lá. A existência ou não de tais imputações em desfavor do senhor Nicolás Maduro é vital para saber se o caso teria concretizado ou não o tipo penal de calúnia. Afinal, a falsidade ou realidade do cenário delineado na postagem, não sei o que lá, não sei o que lá. Cara, é impressionante que em momento algum eles atentam para o fato de que o Flávio Bolsonaro tem imunidade parlamentar, né? Ele é senador. Como senador, ele pode acusar as pessoas, ele pode falar as coisas que, mesmo que sejam apenas uma hipótese, que não seja uma coisa, né? Não seja uma coisa certa, né? Olha só a conclusão do relatório aqui. Como é sabido, para a caracterização do crime de calúnia é necessária a falsa imputação de um crime específico. Nesse caso, em tela, temos uma situação em que o senador afirma que o presidente Lula será delatado, referindo-se claramente ao Instituto da Colaboração Premiada. Não necessariamente, delatado tem outros contextos leigos também diferentes da delação premiada, a qual só é possível se a pessoa for delatada participou do cometimento de um crime e na sequência enumera condutas criminosas que seriam atribuídas ao presidente Lula, né? E de novo, ele não diz que o Lula cometeu essas condutas, ele diz que ele foi delatado, que ele seria delatado.
ou seja, que o Maduro falaria contra ele. Isso quer dizer que ele cometeu o crime? Não, quer dizer que o Maduro pode falar contra ele. Enfim, essa coisa aqui é um absurdo completo, mas eu não preciso explicar para vocês que é lógico que o objetivo disso daqui nunca foi fazer a lei. O objetivo disso daqui, evidentemente, é, mais uma vez, o Alexandre de Moraes colocar pressão sobre Bolsonaro, sobre o Flávio Bolsonaro, no caso, já que não tem nenhuma ação contra o Bolsonaro, pronto, agora tem uma ação contra o Bolsonaro, contra o Flávio Bolsonaro, né? É lógico, tem que ver ainda se o PGR vai vai fazer essa denúncia. O crime de calúnia ele é um crime de ação privada, porém, no caso do presidente da República, ele pode ser substituído pelo PGR ou pela AGU, eu não sei exatamente qual é a figura, mas tem uma figura que pode fazer a denúncia no nome do presidente, né? Então, me parece muito absurdo isso daqui, não tem lógica nenhuma. Agora, a grande vantagem dessa história, como eu falei para vocês, por mais que isso seja um absurdo, por mais que o Alexandre de Moraes esteja colocando pressão sobre o Flávio Bolsonaro, esse crime ele não consegue colocar como um crime que torne o Flávio Bolsonaro inelegível, porque a lei da ficha limpa, ela prescreve, ela diz que, né, aqui, ó, o que é a lei da ficha limpa? Inclui aqui no artigo 1º da lei complementar 64, que é a lei dos casos de inelegibilidade, né, que fala aqui, ó, são inelegíveis. Aí coloca aqui um monte de coisas de inelegibilidade, em determinado momento coloca aqui, os que forem condenados em decisão transitada em julgado proferido por órgão judicial colegiado, desde a referida condenação até o transcurso do prazo de 8 anos pelos crimes a seguir, ressalvados os itens tal e tal e tal. Então, ou seja, aí fala, não é qualquer crime que você sendo condenado você vai se tornar inelegível. Existe uma lista de crimes aqui, crime contra a economia popular, patrimônio privado, meio ambiente, saúde pública, eleitorais para os quais a lei comine pena privativa de liberdade, abuso de autoridade, lavagem ou ocultação de bens, tráfico de drogas e não sei o que lá, redução à condição análoga de escravo, contra vida e dignidade sexual, praticados por organizações criminosas, não sei o que lá. Enfim, não estão aqui os crimes contra a honra, tá? Então, com isso, o Flávio Bolsonaro, embora possa ser condenado por esse crime, o crime de calúnia é um crime que tem pena relativamente pequena, né, mas geralmente esses crimes contra a honra se resolve em cesta básica e esse tipo de coisa, mas a gente não sabe, né, tem o Xandão lá fazendo merda, né, sabe-se lá o que vai sair na cabeça do Xandão, mas muito pouco provável que disso saia inelegibilidade do Flávio Bolsonaro, ou seja, é só mais uma palhaçada dessa figura torpe que é o Alexandre de Moraes querendo prejudicar o Flávio Bolsonaro. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.